Se você é cristão, já leu na Bíblia 2 versículos do Novo Testamento que falam diretamente aos pais. São poucos versículos que falam diretamente aos pais do Novo Testamento. E curiosamente esses 2 falam a mesma coisa. Efésios 6:4 e Colossenses 4, alguma coisa, esqueci agora na minha cabeça, falam que pais, não irritem os seus filhos. Colossenses 3:21, corrigindo. Pais, não irritem os seus filhos. Mas afinal, o que é irritar seus filhos? Ficar cutucando eles até eles falarem, para papai! Não, vamos pensar em 9 maneiras em que nós podemos irritar os nossos filhos. E quando nós irritamos os nossos filhos, nós estamos pecando contra Deus, porque a ordem dele é para nós não irritarmos os nossos filhos. E a consequência disso é o quê? O que fala lá em Colossenses? Para que eles não desanimem. Nós queremos criar filhos que amam a Jesus e muitas vezes nós mesmos, nós, pais e mães, afastamos os nossos filhos de Cristo. E quando eu falo sobre irritar os filhos, não estou querendo dizer sobre deixar o seu filho irritado, bravo, nervoso, enfesadinho do oceano. Eu estou querendo falar sobre um sentimento que prejudica a relação entre pais e filhos. E que, claro, vai resultar em comportamentos ruins, vai resultar num relacionamento sensível, vai resultar numa falta de confiança. Tudo isso são resultados dessa irritação, que não é simplesmente você deixar o seu filho nervoso. Então, confere 9 maneiras de você irritar os seus filhos. A primeira é o uso impróprio da autoridade. É exigir uma obediência baseada nessa posição de autoridade que nem sempre está correta. Às vezes você exige uma obediência em coisas que não são adequadas e você fala, porque eu estou mandando e ponto final. Isso é uma maneira de irritar o seu filho, o uso impróprio da autoridade. O segundo é você dar ordem sem amor e afeto. Você é um pai ou você é uma mãe que você não demonstra afeto para o seu filho, você não ama, você não abraça, você não dá carinho, você nunca dá palavras bondosas para o seu filho, mas aí você dá ordens. E você dá ordens sempre duras, ordens difíceis, ordens com um tom de voz grosseiro e nada amável. Isso também irrita os nossos filhos, porque eles entendem que eles precisam obedecer a esse pai e essa mãe que são cruéis e que têm um tom de voz duro e uma maneira de falar desagradável. Terceira maneira de irritar o seu filho é você dar castigos e punições baseados na raiva. É quando você simplesmente coloca uma punição para o seu filho por um comportamento errado, não com o foco de educar, com o foco de instruir, com o foco de mostrar para a criança onde ela errou. Você simplesmente coloca uma punição por raiva, por irritação, por vingança. Você leva o erro do seu filho para o lado pessoal e você quer corrigi-lo, não porque você quer que ele tenha uma vida correta, mas para você se sentir vingado. E isso é uma maneira de irritar o seu filho. Uma outra maneira de irritar o seu filho é você dar uma disciplina sem diálogo. É você corrigir o seu filho, você dizer que algo está errado, você colocar um limite mesmo, ou mesmo um limite para o seu filho, um limite instrutivo para o seu filho, mas você não traz a instrução, você não explica onde teu filho errou, você não explica por que aquilo é importante para ele, você simplesmente e consistentemente coloca limites sem que haja essa conversa. Eu já falei outras vezes, inclusive aqui no YouTube, que eu acho que o obedecer porque sim também faz parte do processo educativo. Ele tem uma posição e tem um lugar no processo e na relação entre pai e filho, mas ele não é a regra. Você colocar limites e corrigir o seu filho, instruindo, explicando, dialogando, faz toda a diferença. E quando isso nunca acontece, quando não há diálogo, isso também com certeza irrita os nossos filhos. Uma outra maneira de irritar os nossos filhos é ter uma disciplina incoerente. Cada dia você tem uma ação diferente. Um dia seu filho é punido de uma maneira super severa por algo super pequeno e no outro dia você simplesmente deixa passar uma ação importante, uma ação realmente grande. Então, ou mesmo a mesma ação tem correções diferentes dependendo do seu humor. Essa inconstância, essa incoerência, isso deixa a criança insegura e com certeza é uma maneira de você também irritar os seus filhos. Uma outra maneira de irritar os seus filhos são as promessas não cumpridas. Você fala que vai fazer algo, você não faz. E isso gera um abalo na confiança entre você e o seu filho. E isso irrita o seu filho porque ele deixa de poder confiar naquela pessoa que deveria ser aquela em que ele mais deveria confiar. Então, promessas precisam ser cumpridas. Uma outra maneira de irritar o seu filho é não ouvir nem encorajar o seu filho. Sabe quando ele vem contar as suas coisas, seus sonhos, seus planos, suas ideias e você simplesmente não o ouve ou mesmo não o encoraja naquilo que ele está pensando em fazer, sonhando em fazer? Isso com certeza é bastante frustrante para a relação pai e filho.
Uma outra maneira de irritar os seus filhos é não reconhecer os próprios erros. Nós, pais e mães, erramos e erramos bastante. E muitas vezes nós não temos a humildade de reconhecer os nossos próprios erros para os nossos filhos. E isso, com certeza, é bastante irritante. Principalmente porque muitos desses erros que nós cometemos, nós queremos corrigir neles. E nós não admitimos que temos sido tão falhos quanto eles nesses mesmos comportamentos. E por fim, uma das maneiras de irritar os nossos filhos é ter para eles alvos diferentes dos planos de Deus. Às vezes, enquanto os nossos filhos são bem pequenos, isso ainda não faz tanto sentido, mas à medida que eles vão crescendo e eles vão crescendo em intimidade e relacionamento com Deus, eles terão planos e sonhos que eles entendem ser de Deus para a vida deles. E quando você é um pai ou uma mãe que os cerceia, que os poda, que não permite que eles vivam isso e você tem outros planos, outras ideias, outras aspirações para os seus filhos, isso com certeza vai irritá-los. Essa lista eu peguei do livro Filhos Precisam de Pais, do Jaime Camp. Eu acho que ela faz muito sentido, por isso que eu resolvi replicá-la aqui. Mas se você tiver outras sugestões de coisas que irritam os seus filhos, você também coloca aí nos comentários. Com certeza nós podemos crescer mutuamente com as nossas experiências, então não deixe de comentar e compartilhar.